Olá. Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, Chelsea dessa vez vai jogar no domingo contra o Newcastle em casa. Salve, olha o Adriano tá aí, salve, boa tarde para todo mundo, vamos falar de Chelsea. Boa tarde, Adriano. Então, semana tumultuada, torcedor Blue aí, todo apreensivo, cada hora uma notícia pior do que a outra, mas o time tem que jogar bola, né? E contra o Norwich no meio de semana, apesar de todo o tumulto, o time jogou bola, dominou completamente o adversário, não teve dificuldades, venceu por 3-1, destaques pro Havertz, teve pênalti para os caras. Mas o Chelsea foi a Carrow Road, o Chelsea que não perde para o Norwich desde 1994. Por curiosidade, quando teve aquele jogo, o Norwich, quando começou a Premier League em 92, o Norwich venceu. O Norwich tem 4 vitórias em cima do Chelsea na Premier League. Tudo nas 4 primeiras partidas, de 92 e 93. Adriano Lima, jogadores vão jogar sem receber, alguns desses. Adriano, saiu essa notícia, Mount, James e alguns jogadores da academia. Então, justo, né? Os caras estão dando o verdadeiro reconhecimento ao Chelsea, estão devolvendo o que o Chelsea os tornou, né? Mostra caráter dos caras, mas assim, não dá pra gente se empolgar muito. Porque futebol é profissional, né? Então eu bato palma pro Reece James, pro Mason Mount. Agora vamos ver o resto. Em contrapartida já saem notícias de que o Lukaku topa reduzir salário para ir para a Inter de Milão. Essas notícias que a gente não sabe, não pode levar muito a sério, mas para tumultuar sempre aparece coisa. Havertz com uma perna é melhor que quem, Lucas? Ó, o Lucas Bigode tá aí. Lembrando que, se acertou, você falou, lembrei sim, muito boa, eu fiz uma resenha. Então, Adriano, Gabriel, a turma toda tá aí, Lucas Bigode, olha aí, galera, podia dar aquela força, compartilhar a resenha aí. Vamos falar um pouquinho dessa semana tumultuada antes de entrar no Chelsea Newcastle, que tem umas notícias bem legais. E cada semana aparece comprador, um mais rico do que o outro. Ontem já apareceu um cara que é torcedor do Chelsea. Então, o governo britânico, né, desceu a mão dessa vez, pesou a mão no Roman Abramovich. Hoje a Premier League já enviou comunicado, né, afastando ele de qualquer função no Chelsea. E, assim, guerra Rússia e Ucrânia, e o Chelsea está sofrendo. Infelizmente, o Chelsea Futebol Clube é uma das equipes, né? É uma das empresas do Roman Abramovich. E se bobear, é a empresa que dá menos lucro para ele. Mas é centenário, envolve paixão. Teve protesto, né? Lá em Stamford Bridge, escreveram lá para deixar o nosso time em paz, né? Então, vamos ver no que vai dar. Lucas Bigode, hoje estou sem clima para resenhar, mas vou acompanhar. Lucas. É assim, né, Lucas? Na ruim ninguém aparece, né? Mas tá tudo certo. Adriano, lembrando que torcedores com tickets atuais poderão comparecer ao Stamford Bridge. O problema aí, o Adriano, é que não é suficiente, né? O Season Ticket ele paga por mês, beleza, lotação, mas e o que gira em torno? E a loja Mega Store que enviou comunicado, está fechada. Se você aí da sua casa entrar agora online e tentar comprar qualquer item do Chelsea na Mega Store, você não vai conseguir, porque está suspensas as atividades. E essa brincadeira toda pode gerar desemprego. E lembrando que as sanções para o Chelsea é até o dia 31 de maio, então são 2 meses com o clube com contas bloqueadas. Hoje já saiu a notícia do
do Banco Barca que bloqueou todos os cartões. Olha, Henrique Rocha, muito bem. Então, o Chelsea gasta muito dinheiro, são milhões por semana pagando salário. E a turma do futebol feminino, né? Nós torcedores aqui que ralando para comprar uma camisa, um chaveiro, uma bandeira, estamos preocupados. A gente que é aqui de longe, eu que nunca pisei no Stamford Bridge na minha vida e tenho o sonho de ir lá um dia, e dá uma tristeza danada, cada notícia uma pior do que a outra. Então vamos ver no que vai dar. É o seguinte, ó. Vamos ver, ó. Teve a vitória no Norte. O objetivo na liga, nesse tumulto todo, o Thomas Tuchel até falou na coletiva dele, que enquanto tiver camisa e um ônibus para poder levar os jogadores, eles vão honrar o clube. A gente não espera nada mais do que isso. E justamente numa semana, caras, pessoal, da data de fundação do Chelsea, né? Vamos lá, o Chelsea, a torcida comemorou o aniversário do Chelsea no dia 10 e já acordou com a notícia da sanção. Lembrando que o Chelsea jogou contra o Norwich na data de fundação. Ganhou. A vitória seria um presente bom para os torcedores, mas ficou um pouquinho apagada porque tudo que aconteceu, afastamento, e finalmente, depois de 3 semanas, aconteceu chegar as proibições, os embargos, as sanções para o Roman Abramovich. Salve pro Glaucio, bem-vindo. Compartilhem a resenha aí, galera. Essa semana tem essa aí. E aí, e a turma dos patrocínios? Eu hoje fiz questão de pegar uma camisa retrô aqui dos anos 70, limpa. Já que a TUI roeu a corda, né? Suspendeu o contrato. O contrato é para respeitar. Tem a cláusula lá, beleza. Eu tava assistindo agora um vídeo do Resenha dos Blues. O Adailton mandou um vídeo lá. Recomendo a galera toda assistir. Salve pro Pedro e pro Constantino aí, bem-vindos. O Adailton falou bem, né, sobre patrocínio. Ele disse que a Hyundai também se afastou do clube. Essa da Hyundai eu não tinha visto ainda, mas essa da TUI, então a galera toda aí que sempre reclamou, né, do 3, que achou o 3 ridículo, agora não vai ter mais. Só que aí, torcedor do Chelsea não pode esquecer, né? Eu tava lendo um Twitter de torcedor gringo, né, mais cedo, ele estava falando que com o comunicado dos outros patrocinadores que vão permanecer, o Tadson, bem-vindo, Tadson, vão permanecer, 2 saíram, né? Então a principal, a TUI, que é a Telefônica Britânica, deixou o patrocinador Master. Então vamos ver se amanhã, é bem provável que o Chelsea entre com uma camisa limpa, e ia ser muito bonita essa camisa limpa, vamos ver como é que ela vai ficar. Mas não, aí no Twitter estava escrito assim, marcou a TUI e falou, e os torcedores não vão esquecer. Então, assim, mas esse mundão capitalista, né? O Chelsea é uma marca mundial que, passando por toda essa crise, seja onde vem, de que divisão tiver, vai continuar fazendo dinheiro. Quem investir no Chelsea vai ganhar dinheiro, né? Então, a TUI está fora e as demais marcas vão permanecer. Teve um burburinho de que a Nike poderia deixar, lembrando que o contrato do Chelsea com a Nike é de 15 anos, mas eles já mandaram um recado e vão permanecer. Então, teremos camisas do Chelsea feitas pela Nike por muitos anos ainda. Contas bloqueadas, nessa notícia de que até os cartões de crédito, que o Chelsea pode ficar com problemas para as viagens internacionais, né? Pelo menos Salve, Cris, meu xará, tudo bem? Se estiver livre aí e quiser entrar aqui, Cris, manda brasa aí. Se alguém quiser participar da resenha aí, seja bem-vindo, é só pedir, galera. Vou falando aqui, já nós vamos falar do Newcastle, só para comentar essas coisas da semana aqui. Aí, essa conta bloqueada do Banco Barclays, e eu li uma notícia de que para o jogo contra o Lille, na próxima quarta-feira, tá tudo certo, porque essa coisa é toda adiantada, toda paga, né? Aí o Chelsea teve um limite de gastos que foi aumentado, porque senão o clube ia ficar inviável, né?
para permanecer pagando conta. É muita grana mesmo. Eu não sei se procede, eu não sei de onde apareceu isso e por que motivo o Chelsea poderia perder pontos. Para mim isso é conversa fiada, não levem isso a sério. Não há motivos para o Chelsea perder pontos. Não tem salário atrasado e não tem nada. Igual ontem também teve, eu estava lendo de que agentes de atletas consultaram advogados sobre futuras, né, possíveis rescisões contratuais devido a caso o time venha atrasar salário. Aqui no Brasil todo mundo sabe que se atrasa 3 meses podem acionar e requerer a quebra de contrato. Lá eu não sei, mas eu acho que o Deus, pela grandeza e do jeito que tá, eu duvido, não chega a esse ponto. Só que até 31 de maio essas coisas aí tem que ser resolvidas. E será que o Reino Unido fez isso com o Chelsea pro Abramovich vender o Chelsea logo e assim não ter problema com alguém? Que nada, as sanções sobre com a Rússia, não com cidadãos russos, né? Vem desde 2018. O Abramovich perdeu o visto de trabalho. Eu acho que não estava sendo renovado assim. Acho que não é específico para o Chelsea, não. Eu vejo muita galera falando aí que o que estão fazendo com o Chelsea. Eu acho que pegaram o Chelsea de bode expiatório porque o dono do Chelsea é o Abramovich, é russo, e o Chelsea é um sucesso, né? Cristiano Xavier, bem-vindo, meu xará. Segundo o Cristiano que aparece aí, então o Chelsea é um sucesso. Agora, demorou 3 semanas para chegar realmente ao Chelsea, do anúncio de que aceitaria propostas para vender, até os bloqueios, e agora vai ser mesmo vendido. O próprio Roman Abramovich soltou uma carta, né? Aí veremos o que vai acontecer. E tá chegando notícia de compradores, né? Eu anotei aqui, Nick Kendi, bilionário do setor imobiliário. É um cara da especulação imobiliária. Nada bobo, porque Dennis Willer, bem-vindo. Nada bobo ele, porque aquela região do Stamford Bridge ali, já que parece que o Abramovich vai botar no contrato uma cláusula de reforma, se é especulação imobiliária, a área ali já é super nobre. Então, quem comprar ali vai se dar bem. E teve o outro empresário turco, que na semana passada apareceu, disse que estavam analisando papelada, assim, mas para aparecer, né? Mas se promover, eu acho que esses não compram o Chelsea, não. Né? O Jim Ratcliffe lá já saiu, né? Ele tentou comprar o Chelsea em 2018, o Abramovich negou. Ele investiu na Fórmula 1 agora, ganhou muito dinheiro. E vamos ver o que vai dar. Teve o comunicado da PL. Meu Deus, né? Afastou de vez o Roman Abramovich. Mas o Chelsea vai continuar operando. O Poucanoville, que é um ex-jogador do Chelsea dos anos 80, roeu bastante o osso. Felipe Santos, bem-vindo, Felipe. Roeu o osso bastante em segunda divisão e tudo. O Canoville, que é sempre destacado como o primeiro jogador negro a atuar pelo Chelsea, ele mandou um Twitter hoje que eu achei super interessante. Achei que eu vou ler para vocês. Olha o tweet do Paul Canoville, preocupado com a parte mais de auxílio, de caridade do Chelsea. Ele falou assim: Paul Canoville, ex-jogador do Chelsea, tá? Vou ler o tweet dele. Estou pedindo ao governo britânico que permita que um novo proprietário assuma o controle o mais rápido possível, para que o clube de futebol continue sendo um centro de excelência para jovens jogadores negros. Não destrua o nosso patrimônio. O Canoville é muito respeitado por jogadores das antigas aqui. Torço para que a Marina seja mantida no cargo. Denis, olha, eu acho que isso aí é 100% certo que ela saia. Ela é braço direito do Roman Abramovich há anos. A partir do momento que o Roman Abramovich deixar de ter qualquer tipo de relação com o Chelsea, ela volta para as empresas dele e a vida vai seguir. Seria o ideal se ela continuasse no Chelsea, mas não vai ser mais parte. Ela vai ficar só na história, e a mulher é muito competente, manda muito bem. O Lucas Bigode falou aqui, no jogo de terça para Champions não vai ter problema com relação à viagem para a França, já está tudo bem. Eu comentei sobre isso. O jogo é na quarta-feira, tá, Lucas?
jogo é na quarta-feira. Bia Flá, bem, boa tarde, Bia. É isso aí. Olha, falei da loja online, né? A declaração do Chelsea Futebol Clube. Eu separei aqui. Vamos dar uma lida nela aqui, né? Foi ontem. O Chelsea Futebol Clube foi avisado de que seu proprietário Roman Abramovich foi sancionado pelo governo do Reino Unido. Em virtude de sua participação a 100% no Chelsea Futebol Clube e entidades afiliadas, o Chelsea Futebol Clube estaria normalmente sujeito ao mesmo regime de sanções que o Sr. Abramovich. No entanto, o governo do Reino Unido emitiu uma licença geral que permite ao Chelsea Futebol Clube continuar certas atividades. Cumpriremos nossos jogos de equipes masculinas e femininas hoje, né? Essa declaração foi no dia do jogo contra o Norwich, né? Jogo masculino era Norwich e feminino contra o West Ham. Respectivamente, pretendemos nos envolver em discussões com o governo do Reino Unido sobre um escopo da licença. Isso incluirá a solicitação de permissão para que a licença seja alterada para permitir que o clube opere o mais normal possível. Também buscaremos orientação do governo do Reino Unido sobre o impacto dessas medidas na Chelsea Foundation. Isso é muito importante, hein? Faz um trabalho que é impressionante. Não pode deixar. Lembrando que todo o lucro da venda do Chelsea vai para a Ucrânia e a administração está sob a Chelsea Foundation. Isso é importante trabalhar em nossas comunicações. O clube atualizará ainda mais quando for apropriado. Isso já mudou, né? Porque o Chelsea tinha dado um limite de grana. Falaram em 500 mil e depois 20 mil, aí agora parece que já subiu para 900. Então, olha que semaninha que o Chelsea se meteu. As notícias dos jogadores, como foi citado pelo Adriano aqui, ó, o Mount e o Reece James, né, vão abrir mão dos salários até a situação ser resolvida, junto com alguns outros jogadores da base. Sobre os patrocinadores, foi o seguinte que eu comentei sobre um tweet. Aqui, ó, a Nike continua comprometida com o Chelsea, a Trivago continuará patrocinando, e o governo, né, deu permissão para o Chelsea ser vendido, porque tem que passar por uma junta e tem que ter permissão do Reino Unido, né, para os novos donos, se tem condições de se manter. O Chelsea é importantíssimo. E aí, por final, no Twitter falou assim: espero que os fãs rivais tenham se divertido durante 36 horas. E 3UK, os torcedores do Chelsea não vão esquecer. É isso, abriu mão do time, roeu a corda. A declaração da Premier League hoje é a seguinte, ó. Após a imposição de sanções pelo governo do Reino Unido, o Conselho da Premier League desqualificou Roman Abramovich como diretor do Chelsea Futebol Clube. A decisão da direção não tem impacto na capacidade do clube para treinar e jogar os seus jogos, conforme estabelecido nos termos de uma licença emitida pelo governo que expira em 31 de maio. Gente, 31 de maio. Hoje, 12 de março. Então nós temos aí praticamente 50 dias com gotas congeladas. No clube não aguenta. Não aguenta. E então os jogadores é que vão ter que segurar essa onda mesmo. Henrique Rocha, você acha que ainda dá tempo de buscar o título da Premier League ou agora é focar na Champions e FA Cup? Ô Henrique, é o seguinte, cara, eu já falei isso há bastante tempo em resenhas anteriores. Olha, quando perdemos a liderança naquela derrota para o West Ham e depois teve empate com o Everton e empate com o Brighton, no empate com o Everton, a Premier League se foi ali, sabe? E contra o Brighton, então, aumentou mais a diferença de pontos, tanto para Liverpool e quanto o Manchester City, que o Chelsea passou um final de ano bravo, perdeu muitos pontos e o Manchester City abriu muito. Então são 16 pontos e o Chelsea tem 2 jogos a menos. Com o Chelsea vencendo, isso igualando, né, na quantidade de jogos, vai ficar 10 pontos de diferença agora, hoje é a rodada 29 e a temporada passada foi pela rodada 30. Então faltam 9 jogos para o Chelsea, correto? Não dá para tirar 10 pontos faltando 27,
tá? Porque se fosse qualquer outro time eu até acreditava. Mas é o Manchester City e os caras não perdem. Os caras quando jogam mal ganham de 1-0. Alessandro ZL, bem-vindo, Alessandro. Então os caras quando jogam mal ganham de 1-0. É um time muito bem treinado. Eu acredito aí muito na Copa da Liga, que o Chelsea chegou e perdeu daquela maneira. Não dá para se reclamar muito, 11-10 nos pênaltis. A Copa da Inglaterra aí, o Chelsea sempre leva a sério. Então, estamos aí, é uma realidade, só que vamos ter um adversário bravo, né? Que é o time que está derrubando todo mundo, derrubou Arsenal e agora derrubou derrubou Tottenham e derrubou o Manchester United, eu acho que é isso. Me corrijam aí, o Middlesbrough tirou o Manchester United ou tirou o Arsenal? Porque o Tottenham caiu também. E agora vamos ganhar aí, temos o Chelsea. E o Chelsea com a semana tumultuada. Não um time em crise, mas o extracampo. Então tomara que os jogadores honrem muito e a gente passe do Middlesbrough, que é na semana que vem já. É Champions League, respondendo Henrique, é Champions League, Copa da Inglaterra, tá? É o que o Chelsea vai buscar. Copa da Inglaterra é bem mais viável, mas o Chelsea está bem vivo na Champions League por causa do modo Tuchel, se é que me entendem. Pô, aqui, o primeiro jogo contra o Lille, sabe, lembrou as apresentações da temporada passada da Champions. Agora, vamos ver na quarta-feira de novo com uma vantagem por 2-0. Dificilmente o Chelsea vai se alterar. Nas quartas de finais já tem Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique, né? Olha aí, já tem uma turma danada lá, e o Manchester City. Então vai ser bem forte. Mas o Tuchel sabe vender a ideia bem, os jogadores vão comprar de novo e o Chelsea vai longe. Não mais São Petersburgo, nós jogamos lá e empatamos com o Zenit. Mas vamos para Paris, já que o PSG arregou mais uma vez, quem sabe o Chelsea faz uma festa lá. Verdade, tá a buscar mesmo. É isso aí, ô Henrique. Boa, Alessandro. Tô com raiva do governo inglês. Cara, Alessandro, burocracia, mas não há nada que a gente possa fazer. Tá tudo legal, né? Nós tentamos, né? Que a gente não queria acreditar que poderia chegar pelo tamanho que o Chelsea é. Mas demorou 3 semanas. Eu acho até que os caras evitaram enquanto puderam. Estourou, bateu no Roman Abramovich e o Chelsea é uma das empresas dele. Paciência, né? Muito bem, pessoal. Vamos seguindo, mas não, o que eu falo é o seguinte, tá? E eu vou citar mais uma vez o Chris Wright, que é um torcedor blue, fanático lá da Inglaterra. Quem tem Twitter aí, ó, acompanhe ele. Muda o dono, o torcedor permanece. Uma coisa que eu falei com o Gladson e com o Lucas Bigode, que tá aí na resenha, lá na semana passada, quando a gente fez uma resenha sobre os 19 anos do Império de Roman Abramovich. Nós citamos desde a chegada até até essa temporada atual, falamos de Marina, falamos dele, os envolvimentos e tudo, de guerra. Recomendo a galera lá, quase 2 horas de resenha, tá no canal do YouTube, Chelsea Fan BH 1905, dei uma moral lá. Hoje eu mandei um videozinho sobre o Ed De Goey, mesmo que eu mandei aqui no Instagram também. Deem força lá no canal do Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. E siga também no Facebook, no Twitter. A gente tá sempre por aqui, vamos falar do Chelsea. O canal Chelsea Fan BH lá no YouTube, ele tem mais de 200 vídeos lá. Pra galera aí, ó, se você for viciado em Chelsea, você vai ficar lá muitas horas, tem muita coisa legal lá, tá? E também dê aquela força, né? Sigam o Vovô Blogueiro, o Alessandro Dalmolin, o Resenha dos Blues, que eu citei no início. Tem lá o Adailto, o Felipe Augusto, o Phil Palmieri, né? Aí sigam essa turma toda. O Dalmolin, ó, tem a resenha do Mundial de Clubes lá. Eu fiz um corte, depois ele contando, né? Tá lá assim, a capa tá Alessandro Dalmolin, lenda do Chelsea. Então 20 minutos dele contando da experiência dele em Abu Dhabi nos jogos do Palmeiras e no jogo do Chelsea na final. É isso aí. Sérgio Araújo, nome de craque, bem-vindo, cara. Chelsea Frases, olha aí. Chelsea Frases, manda uma
frase boa pra nós aí, porque essa semana tá complicada, hein? Estou com raiva do governo inglês e dos vagabundos que estão fazendo guerra. Pois é, cara. Mas a gente custa acreditar, né, ô Alessandro? Mas ia estourar uma hora. Não era à toa que o Vladimir Putin estava colocando tropas e armas na fronteira com a Ucrânia, né? E tudo porque ele, para evitar que a Rússia, que a Ucrânia seja integrante da OTAN, e aí a Ucrânia entrando na OTAN, tropas aliadas vão poder instalar bases nas regiões próximas às fronteiras da Rússia. E vamos lembrar que União Soviética, né? O Putin tem a cabeça ainda de União Soviética, então ele não quer tropas estrangeiras dentro do território que um dia foi da União Soviética. Mas o que fazer? Que o Chelsea saia dessa. Vamos falar agora, pessoal. Vamos entrar aqui. Amanhã tem jogo. Apesar de todo esse tumulto, os jogadores estão bem. E vamos falar do jogo contra o Newcastle, que é um clube bem bacana, o Newcastle. Eu gosto muito, muitos ídolos lá. E vai ser o seguinte: Chelsea e Newcastle já se enfrentaram. Verdade, eles têm motivos deles, sei lá, o problema é que na época da União Soviética, Alessandro, Ucrânia era parte das repúblicas socialistas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Com o desmembramento, com o fim, a Ucrânia se tornou um dos países mais desenvolvidos daquela região lá. E sempre teve problemas de guerra. Não se lembrem que o Shakhtar Donetsk, temporadas atrás, foi afetado. Tinha um estádio bonito, novo, que foi bombardeado. Aí agora o problema todo é esse. Tanto que uma das condições que o Vladimir Putin coloca para um cessar-fogo é que a Ucrânia não integre a OTAN. Então é aquela coisa, não quer tropa inimiga dentro de um território que um dia já foi seu. Aí ele quer remontar a União Soviética de novo. Nunca vai acontecer. Outros tempos. Histórico geral entre Chelsea e Newcastle. Se a galera que tiver aí lembrar, aí manda aí uma lembrança de que jogos, lembrança que vocês têm de jogos contra o Newcastle United aí, muito bem. Mas sabe o que eu não entendo? Futebol sempre foi a salvação. O Vladimir Putin acabou com todas essas sanções que a Rússia está sofrendo. O esporte russo, que nas Olimpíadas já tem sido punido há bastante tempo por causa de doping, as equipes do futebol agora estão banidas. A seleção russa já está fora da Copa. Olha, eu não vejo uma solução tão rápida não, tá? Mas ninguém merece a Ucrânia sendo destruída. Vamos que lá, vamos que vamos. Chelsea e Newcastle. Ítalo, bem-vindo. 170 jogos na história. Chelsea venceu 77, 39 empates e o Newcastle venceu 34. Na Premier League, 3-0 para o Chelsea amanhã. O Alessandro está falando. Alessandro, você está muito otimista. Olha aí, vamos ver. Que seja, para mim serve demais. Gladson, bem-vindo, Gladson, sempre com a gente aí. E a coleção Chelsea Chile. Saludos, amigos. 53 jogos na Premier League. Vantagem do Chelsea é grande. 28 vitórias, 12 empates e 13 vitórias do Newcastle. Impressionante. Total de jogos, total de gols marcados, 129. Olha a diferença de gols. Quantas bolas o Newcastle já meteu na rede do Chelsea? 82 gols contra 47 marcados pelo Newcastle. O primeiro jogo na história entre Newcastle e Chelsea aconteceu em 14 de setembro de 1907. Newcastle 1-0 em St. James Park, League Division 1, primeira divisão inglesa na época. O St. James Park, que hoje cabe ali suas 50 mil, 52 mil pessoas, um estádio sensacional, é um estádio que eu gostaria de visitar.
Pra quem se lembra do filme Gol, o primeiro filme lá do Newcastle, Mudali. Bem-vindo. Lembra do filme Gol? Tá, o St. James Park, aquele estádio bonito. Recomendo a quem não assistiu, assistir o Gol em busca de um sonho. Acho que é esse o nome do filme. Hércules, bem-vindo, Hércules, boa tarde. É assim. 35 mil pessoas. O último jogo foi aquele 3-0, o Newcastle recém-comprado, né? Que eles seguraram a gente lá em St. James Park num primeiro tempo, uma retranca danada. Era o Steve Bruce, o treinador na época. Mas o Chelsea conseguiu meter 3-0, 2 gols do Reece James e um Jorginho de pênalti ainda. O jogo foi na rodada 10 da Premier League. Boa tarde, Hércules. Salvem. Fica com a gente aí, galera. Espalhe a resenha e curta, siga, se inscreva no canal do Chelsea Fan BH lá no YouTube para acompanhar também. Então esse o primeiro jogo em Stamford Bridge. Então o primeiro jogo em St. James Park, o Newcastle ganhou, 1907. Foi o primeiro jogo entre Chelsea e Magpies e Blues na história. O último jogo foi esse 3-0 na rodada 10. E o primeiro jogo em Stamford Bridge, na Premier League, foi em 29 de setembro de 92, tá? Chelsea 2-0. Foi impressionante isso. Tem coisas que antes ainda da chegada, né, do Roman Abramovich, que a coisa toda, anos 90, o Chelsea passava um perrengue, tinha reforma de Stamford Bridge. Quem pegar vídeos antigos aí vai ver o Chelsea no Stamford Bridge todo sendo reformado. Era outra época do futebol inglês. Nosso vovô blogueiro Alessandro Dalmolin conta muitas histórias daqui. André, bem-vindo, André. Falar um pouquinho, né? Chelsea e Newcastle tem bons treinadores, né? E o Thomas Tuchel, não há o que se falar dele, né, galera? Porra, começou lá no mais, começou de baixo, aí treinou o Dortmund, substituindo o Jürgen Klopp, foi pro PSG, agora tá no Chelsea, ganhou em tudo. O Ed Hoyle, todo mundo lembra que ele ficou muitos anos no Bournemouth, né? Com aquelas limitações que ele tinha no Bournemouth, mas com o Ed Hoyle era o treinador do Bournemouth na época que o Maurício Sarri foi lá e o Chelsea tomou 4-0. Era o Ed Hoyle. Foi contratado agora pelo Newcastle para salvar o time, que começou muito mal na liga, perdendo muito, depois de se tornar um novo rico. Agora ele está no Newcastle, está conseguindo salvar o time do rebaixamento, né? O Newcastle vai se salvar, é um time muito grande, é um time simpático, torcida gigantesca, tem estrutura, merece muita coisa boa aí. Vamos lá, o Hércules deu uma boa tarde aqui, ó. Chelsea em depressão, não duvido de um empate. Nosso time amanhã vai estar bem desfalcado, além do Newcastle que vem jogando bem. Ô Chelsea, sobre esses desfalques aí, eu sei só do Reece James, que vai ficar fora 4 jogos. Até surgiu notícia aí de que a lesão não é grave como se esperava, mas que ele pode talvez entrar num jogo contra o Lille na quarta-feira. Eu duvido. Eu fico com a primeira análise, que são 4 jogos fora. Então ele só volta depois do jogo contra o Middlesbrough, né? Camisas do Mundo entrou. Agora, sobre demais desfalques, o Tuchel está rodando o elenco. O time eu já nem conto mais, porque é só na próxima temporada. Quem seriam os outros desfalques? O Ziyech estava no jogo contra o Norwich. O Lukaku estava lá no banco, né? Mount jogou. Kanté, Kovacic e Jorginho entraram no jogo. Timo Werner jogou. Camisas do Mundo, legal, né? Na zaga, Thiago Silva, o Rudiger ficou fora contra o Norwich, deve jogar amanhã. Eu não tenho notícia dele estar machucado. Se tiver, alguém poderia me falar aí. Eu acho que vai um time bem forte, viu? Bem forte. Felipe chegou aqui. Então, tá falando dos treinadores, eu aposto num duelo tático. Eu espero, mesmo por ser o adversário, por ser o Chelsea fora de casa, que o Newcastle vai se defender bem e o Ed Hoyle sabe. Só que agora ele tem um time bem mais forte, né? Bastante reforçado.
O Newcastle que teve derrotas nas primeiras partidas, com o próprio Eddie Howe, mas é natural, ainda não tinha chegado os reforços, né? O primeiro a chegar foi o Trippier, ex-Arsenal no Atlético de Madrid, seleção inglesa e tudo. Newcastle se tornou um novo rico, merecia, né? O Newcastle passou muito tempo, no final dos anos 90, 98 ou 99, se eu não estiver enganado, o Newcastle brigou pela Premier League e perdeu no finalzinho, nas rodadas finais, perdeu o título para o Manchester United do Alex Ferguson. Aí, agora, era o Newcastle do Alan Shearer na época. Então agora, ó, teve as derrotas nas primeiras partidas, conseguiu se recuperar. Fez as contratações, entraram. Olha quem o Newcastle contratou. O Trippier, o Bruno Guimarães, estava lá no Lyon, que há algumas temporadas atrás teve especulações dele no Chelsea. No Atlético Paranaense ele já jogava muito. É um cara que se deu bem na Europa, jogando na Ligue 1, lá na França. Tá? Então, e ainda teve mais um cara que foi contratado, eu esqueci agora o nome. E tem sempre lá o Saint-Maximin, que era o melhor jogador do Newcastle. E contra o Chelsea, né? Foi o cara naquela partida no 3-0 do primeiro tempo, o único que tentou. Era um cara driblador e eu queria muito o Saint-Maximin no Chelsea, mas agora é impossível porque o Newcastle tem dinheiro pra caramba. Arábia Saudita, né? Um país é dono do clube, como o PSG e como o Manchester City. Num futuro não muito distante, coisa de médio prazo, o Newcastle vai colher bastante fruto, com dinheiro e técnica. Ídolos do Newcastle, eu já citei o Alan Shearer, que é um cara que eu sou muito fã, o Paul Gascoigne, que é uma lenda do futebol inglês, e o treinador Bob Robson. Esse sim é adorado pela todo mundo do Reino Unido, já falecido, treinador da Inglaterra em Copa do Mundo, e comandou bastante o Newcastle. Acho que ele era o Newcastle, ele era o treinador do Newcastle quando o Newcastle quase foi campeão da Premier League, ali no final dos anos 90. Não tenho certeza, mas acho que era o Bob Robson, sim. O Andy Carroll, né? Toda vez que a gente vê o Andy Carroll, por mais que ele jogou muito hoje o Andy Carroll acho que está no Reading, na Championship. Mas o Andy Carroll, a gente viu ele muito com a camisa do West Ham, mas a minha lembrança marcante é dele com a camisa do Newcastle United. Treinadores, falei do Bob Robson, teve o Rafa Benitez, que treinou o Newcastle, treinou o Chelsea, e o Shay Given, que era um goleiraço irlandês, jogou muitos anos, foram 10 ou 11 temporadas no Newcastle, salvou, saiu do Newcastle, foi para o Manchester City, acabou não se dando muito bem lá, virou reserva, e depois foi também jogou no Aston Villa, hoje já está aposentado. Já falei dos destaques do Newcastle, que agora tem o Trippier e o Bruno Guimarães, junto com o Saint-Maximin lá. E eu espero que o Eddie Howe garanta, não muitas emoções, mas que o Chelsea vença. Alguém falou, acho que o Alessandro falou 3-0. Eu vou ficar num 2-0 aqui. Só que eu não espero um jogo com tanta facilidade quanto foi contra o Norwich City lá. Chelsea e Newcastle, eu vou falando aqui, eu sempre gosto de colocar tipo assim, jogadores em comum, né? Cara que jogaram nos dois times. Olha aí o Bielzinho. Bem-vindo, cara. Jogadores em comum. Teve o Jeremy, que é um lateral camaronês. Jogou no Chelsea ali no início ali da era Abramovich, 2004, 2005. Ele lateral direito, camaronês, seleção de Camarões, Copa do Mundo, tudo. O Kennedy jogou no Newcastle 2 temporadas e agora está de volta, né? É um dos laterais do Chelsea, com essa lesão do Chilwell, que o Chelsea passou uma crise danada sem laterais. O Kennedy está no elenco, jogou contra o Norwich City, né? No meio da semana, na quinta-feira, na verdade, né? Não, já era mais para a final da semana. O Dembaba, que nunca vai sair
na lembrança do torcedor Blue, o golaço Salvador contra PSG em 2014 e um golaço contra o Manchester United numa Copa da Inglaterra. Mbaba, que jogou uma temporada e meia no Chelsea, sem atacante senegalês. O Rudy Gullit, uma das nossas super lendas do Chelsea, cracaço mundial holandês, ele jogou no Chelsea e foi um treinador com passagem curta pelo Newcastle no final dos anos 90 também. Mantos FC, bem-vindo. Tem um cara que esse eu separei aqui para falar dele, é desses mais obscuros, sabe? É jogador dali dos anos 60, 70, ele jogou no Chelsea e eu fiz recomendo a galera, eu fiz um Gigantes do Chelsea sobre ele. É um atacante inglês, chama-se Brian Pop Robson. Ele jogou no Chelsea uma temporada só, temporada 1982-1983. A galera tá chegando aqui e já eu volto e falo do Pop Robinson aqui. É bom que dá uma respirada aqui também, né? Chelsea em depressão. O Tsodói, que costuma jogar de ala nesses jogos mais fracos, sentiu uma dor no tendão e também não deve jogar. Rapaz, essa aí eu não vi não. Vi que vão punir o Chelsea com perda de 9 pontos, é real. Mantos, eu não sei de onde surgiu esse papo, porque não há motivo para ter nenhuma punição ao Chelsea. O Chelsea não infringiu lei nenhuma. Não tem salário atrasado. As punições que o Chelsea está recebendo são por causa de sanções ao seu dono, que foi afastado do comando. Então, eu não vejo procedência. Eu sei, essa notícia ela foi publicada mesmo. Existe essa notícia, mas eu não entendo por quê. Por que o Chelsea perderia pontos? Não cometeu nenhuma infração. Naldo Costa, beleza? Isso aí, explicado. Raul e o Sir Ed Domingos. É isso aí. É estranho essas coisas que acontecem, né? É essa dos 9 pontos e a outra que agentes de atletas estão consultando advogados para possível rescisão no futuro, caso atrase salário. Em contrapartida, o Reece James e o Mount já dizem que vão jogar sem receber. Vamos ver se isso vai se confirmar de verdade, né? Aí voltando aqui aos jogadores em comum, é um jogador que pouquíssimo, só quem estuda muito mesmo é quem vai conhecer. Brian Pop Robson, atacante inglês, jogou no Chelsea em 1982 e 83. Eu fiz um Gigantes do Chelsea sobre ele, recomendo a turma toda a buscar no feed e em breve vai sair o vídeo lá no YouTube, Chelsea Fan BH 1905. Deem a força lá, o Mantos, Sered Domingos, o Raul, sabe, Chelsea em depressão. Se inscreve lá no canal do YouTube, dá aquela moral. Tenho medo de afetar o desempenho em campo. Ô Mantos, eu acho que não vai afetar o desempenho em campo até o final da Premier League, sabe por quê? Porque nós temos um comandante focado e nós temos jogadores também que comprometidos. Temos o Aspilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Mendy, sabe, cara? Temos essa turma. Olha, o Kanté, Jorginho, Kai Havertz, Timo Werner. Até o Lukaku eu vejo como um cara bastante comprometido, embora já pipocou mais uma vez, sempre que tem uma crise, notícia de que ele aceita reduzir salário para conversar para voltar para a Inter de Milão. Então, comprometimento não falta. E o nosso comandante é o mais comprometido deles. Não vai deixar que jogadores se abatam. Eu acho que o Chelsea vai continuar seguindo. Só se cortarem mesmo todo o dinheiro e ficar inviável, insustentável. Mas não vai chegar a esse extremo. Reafirmando que as sanções que o Chelsea está sofrendo, né, do Reino Unido, tem o prazo, se expira em 31 de maio. Então são aí 50 dias. É muito tempo para um time que paga milhões por semana. Thiago Araújo, bem-vindo. É isso aí, Mantos. Então, Brian Pop Robson, recomendo a galera que eu vou ler sobre ele. Ele é um cara que jogou. Já tinha falado do Jeremy, lateral, Kennedy, lateral brasileiro,
o Dembaba, o Ruud Gullit e agora o Brian Pop Robson, atacante inglês. Brian Pop Robson foi um jogador de futebol inglês nascido na cidade de Sunderland, olha aí, rival do Newcastle. Com uma curta passagem pelo Chelsea, Brian jogou em muitos times durante sua longa carreira. Pop Robson era atacante e marcou muitos gols enquanto atuou pelos gramados ingleses. Robson iniciou sua carreira jogando futebol no início dos anos 60. Ele jogou futebol quase 25 anos, o Pop Robson. Quem quiser dar uma buscada aí em Google, em YouTube, tem coisa dele. Vai achar muita coisa dele com a camisa do Sunderland, tá? E do Newcastle também. Atuou em temporadas futuras no rival dos Magpies, o Sunderland, sua cidade natal. Ele que é nascido em Sunderland, né? Nos anos 70 e 80. Brian Pop Robson só jogou futebol na Inglaterra. Também vestiu as camisas do West Ham, Carlisle United e Gateshead. Foi o último time profissional do Pop Robson, foi o Gateshead. Na temporada 1982-1983, Robson assinou o contrato para ser jogador do Chelsea. Atuando no Orgulho de Londres, olha só, ele assinou o contrato, ele só jogou 15 partidas pelo Chelsea, tá? E marcou 3 gols. Na temporada seguinte, ele se transferiu para o Sunderland pela terceira vez. Então, ele jogou no Chelsea e quando foi para o Sunderland, foi em sua terceira passagem. Brian Pop Robson jogou futebol, olha aqui, olha a longevidade do cara, de 1962 até 1986. Vestiu as camisas de 7 clubes, entrou em campo 674 vezes, marcou 265 gols. Se tornou treinador, mas só que agora parece que está aposentado, não tem atuado hoje, ele já tem 76 anos. Brian Pop Robson, gigante do futebol inglês, jogou no Chelsea uma temporada, 15 jogos e 3 gols, mas o cara era muito goleador, porque olha só, 674 jogos, 265 gols, era uma excelente média. Alex Lopes, muito bem. E ainda, ó, eu falei teve o Rafa Benítez, né? Na Premier League 21-22, lá no primeiro turno, o 3-0 naquele jogo difícil, com os gols do James e do Jorginho. Eu gosto sempre de citar em pré-jogo desses times jogos antigos, né? Jogos que marcaram os jogos anteriores. Então tem aqui, ó, 7 pessoas estão aí. Mandem aí, galera, lembranças. Vocês têm lembranças de algum jogo do Chelsea e Newcastle? Algum jogador que marcou? Vamos resenhar aí. Puxa na memória aí jogos entre Chelsea e Newcastle. De repente, eu tenho acesso aqui a todos os jogos. De repente dá pra gente resenhar sobre uns aqui. Phil Palmieri. Salve, Phil. Olha aí, jogos anteriores. Eu vou falar, jogos em Stamford Bridge, é o que eu vou falar dele aqui, tá? Teve um 5-0, Chelsea 5, Newcastle 0 na Premier League 2003-2004, tá? Dia 9 de novembro de 2003. Gols: Glenn Johnson, Hernan Crespo, Frank Lampard, Damien Duff e Eidur Gudjohnsen. Glenn Johnson inglês, Hernan Crespo argentino, Frank Lampard, lenda, maior goleador blue, inglês, Damien Duff irlandês e Eidur Gudjohnsen islandês. Escalação do Chelsea no dia 9 de novembro de 2003. Kudicini, o goleiro que antecedeu Peter Cech, Wayne Bridge, Gallas e John Terry. Glenn Johnson, Damien Duff e Frank Lampard. Claude Makelele, Juan Sebastian Veron, que essa semana fez aniversário e eu também fiz uma homenagem a ele, está no feed, recomendo a galera dar uma lida lá, um textinho bem curto. O Hernan Crespo e o Adriano Mutu, romeno. José Mourinho, treinador. Ainda entraram naquele jogo Joe Cole, Gudjohnsen e o alemão zagueiro Robert Hutt, que foi campeão inglês pelo Leicester City na temporada 15-16. Teve outro, teve um 5-1, esse aí que a galera vai lembrar muito, né? Mais recente, temporada 15-16 em Stamford Bridge. Já na parte final da temporada, Gus Hiddink, o holandês, treinador holandês, era nosso treinador que substituiu o José Mourinho. Felipe Barragán, bem-vindo, boa tarde, Felipe. 13 de fevereiro,
Chelsea 5, Newcastle 1. Gols: Diego Costa, Pedro 2 vezes, o Willian e o Bertrand Traoré. O Townsend fez o gol de honra do Newcastle. Escalação do Chelsea naquele fevereiro de 2016: Thibaut Courtois, Gary Cahill, John Terry e César Azpilicueta, Branislav Ivanovic, Nemanja Matic e Cesc Fábricas, Pedro Rodrigues, Willian, Eden Hazard e Diego Costa. E ainda entraram no jogo Baba Rahman, olha aí, jogou nada no Chelsea, Bertrand Traoré, jogador de Burkina Faso, disputou Copa Africana de Nações recentemente, e Ruben Loftus-Cheek já estava lá. Olha aí, Axel, bem-vindos. Mantos FC começou a seguir, beleza, Mantos, dá uma força, se inscreve no canal do YouTube lá, que é bem interessante, tem muita coisa lá, viu? Bem legal, tem uns gigantes e lendas lá que dá pra chegar bem. O Mantos falou aqui mais dele, já que o Odoi corre o risco, né, que não vai jogar, um desfalque para amanhã é o Reece James, e a previsão é de que ele fique 4 jogos fora. O Thomas Tuchel falou na coletiva de ontem, né, sempre perguntado sobre sanções, ele mandou uma frase sensacional, frase para escrever em camiseta. Enquanto tiver camisas e um ônibus para nos levar aos jogos, nós continuaremos, né? Essa é a mentalidade que o Tuchel tem que colocar na cabeça dos jogadores. E vamos seguir, porque demos azar e o Roman Abramovich, ele não merecia sair do Chelsea. A era Abramovich, primeiro que ela não deveria terminar nunca, mas já que está se aproximando do fim, não deveria ser desse jeito. Gratidão, o cara elevou muito o nível do Chelsea, né? Eu anotei aqui um possível time para amanhã, né? Mas eu não coloquei o Odoi. Opa, vou agora. Beleza, cara. Obrigado. Dá essa força lá. Olha aí, Nathalie Lyon. Boa tarde, bem-vinda. Estamos falando do Newcastle aí. Ninguém tem lembrança de jogos contra o Newcastle, né? Mas não tem problema. Eu falei desse 5-0, desse 5-1. Ninguém vai falar do golaço do Sissoko em Stamford Bridge na Copa da Inglaterra. Hércules, também acho, mano. Pai Abramovich é o cara. Pois é, mas que circunstâncias levaram a esse final do Império, né? Está caindo o Império e na minha maneira de acompanhar de uma forma bem injusta, tá? Como torcedor do Chelsea. Mas olha, não desistam do Chelsea, hein? É uma marca super forte, é um grande time. Sentimento, no caso de futebol, não tem como apagar, não. Não vamos com o Chelsea em qualquer tipo de disputa. Se for para a Liga 2, para a 4ª divisão, vamos junto, hein? Então, possível time, olha, mais uma vez, né? O Tuchel tem rodado o elenco, mas eu não espero que o Tuchel rode o elenco amanhã. Eu só acho que ele vai reintegrar os caras que ele deixou fora contra o Norwich. Então, eu mandei um time aqui. Será que é possível? Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva e o Christensen, Malan Sarr, Jorginho, Kanté e Mount, junto com Marcos Alonso, tá? Se não tiver, pode ser um Pulisic ou Saul. Eu acho que amanhã, contra Newcastle, o Tuchel deve lançar o Alonso. Mas se não tiver Alonso, o Pulisic ou Saul. O Saul jogou muito bem contra Norwich. E na frente, eu estou apostando em Havertz e Ziyech. Para mim, o Lukaku virou um reserva. E entrando nos jogos, ele ainda não se provou. Então, Mendy, Aspe, Silva, Cris, Sarr, Jorginho, Kanté e Mount. Eu acho que vai Alonso, mas pode pintar Pulisic ou Saul. E se tivesse que escolher entre Pulisic ou Saul, mandaria o Saul, que já está se adaptando bem. Tô vendo o Jorginho perdendo espaço, hein? Porém, prefiro o Kovacic mesmo. O Jorginho ficou na reserva durante uns jogos aí. Eu acho que sim, eu acho que perdeu. Eu acho que o meio campo agora é Kovacic com Kanté. Eu acho que o Jorginho ficou para trás. Leoneri. Muito bem.
Mendy, Asp, Silva, Cris, Sá, Jorginho, Kanté, Mal, Alonso, Havertz, Ziyech. Eu não coloquei Kovacic. Como o Kovacic jogou contra o Norwich, se ele sacar o Jorginho, entra Kovacic. E se não der Alonso ali, entra Saúl, Pulisic. E eu acho que o Saúl vai para tá na frente. Gabriel Viana, bem-vindo aí. Leoneri, será que o Chelsea consegue ser vendido ainda esta semana? Cara, hoje, sábado, próxima semana vamos jogar, né? Eu não acredito. Isso é um processo muito complicado, velho. O começo da próxima, eu entendi. Um time que se fala em 1 bi, 2 bi, 3 bi de libras, caras, libras ou euros, eu acho que é libras, né? É muita grana e não é mera formalidade. Então sempre tem, toda semana aparece 2 ou 3. Esse cara aqui, ó, Nick Candy, tá? Bilionário do setor imobiliário, torcedor do Chelsea, tá? Mas aí falou, o cara, se o valor do Chelsea é 3, aí tá valendo sobre ele uma matéria no Futebol London, tá? Uma matéria bem legal. Quem quiser, quem tiver Twitter, vai lá no Twitter do Chelsea Fan BH lá. Ainda tá bem nas primeiras, assim, tá Futebol London. Eu escrevi assim, mais um, né? Esse Nick Candy, setor imobiliário, especulação, ele sempre compra imóveis, a área. É isso mesmo, Chelsea em depressão, ó. O que acha do Nick Candy? Ele parece ser o mais interessado até agora em comprar, tanto que vai estar em Stamford Bridge amanhã. Justamente, a matéria fala exatamente isso aí. Aí dá o perfil dele, tá? Patrimônio dele, 1,5 bi. Aí tá. Vai ter que buscar muito investidor para um cara que tem patrimônio de 1,5 bi comprar um time só que custa 3. Então, para costurar isso daí, a dinheiro, tá? Aí um outro, que eu esqueci o nome agora, também é da Inglaterra, tem patrimônio de 4 bilhões e 200. É o cara que tem ações no LA Dodgers, Lakers, tá bem, várias franquias americanas. O patrimônio dele 4,2 bilhões de dólares. Esse é um cara que é viável, esse tem dinheiro para comprar o Chelsea. Porque se ele pagar o Chelsea ainda sobra muito dinheiro e ele continua bilionário. Mas o outro não, o Chelsea custa 3, o patrimônio dele é de 1,5, tá? É muito investidor para arrumar. Então a gente assim, fica sensibilizado pelo cara ser torcedor, ele vai amanhã. Mas, como é que vai ser essas amarras? Mas respondendo ao Leoneri aqui, eu não acredito que vai ser tão simples assim em uma semana, sabe? Não acredito. Até 31 de maio tem essa sessão. Que seja o mais rápido possível, como pediu o Poker Novil, para o Chelsea sair logo dessa coleção. Chelsea Rio de Janeiro. É isso aí, bem-vindo, galera. Olha aí, Nelion Lourenço, muito bem. Só que tá entrando aqui, dê aquela moral lá no canal do YouTube, hein? Peço, e quem não segue ainda ou chegou por acaso, também dê aquela força, compartilha a resenha aí, joga essa resenha nos stories aí depois, tá? Eu falei desse 5-0 e citei, né? Muito bem. Jogos anteriores, eu falei do Diego, do 5-1, do Diego Costa aqui. Dei a escalação desse jogo do 5-1, o técnico era o Gus Hiddink, falei do Reece James e parei aqui no possível time. Para finalizar, né? Leonel, se as sanções são válidas até 31 de maio de... Não. 31 de maio... É isso mesmo, 31 de maio de 22, exatamente. São praticamente 50 dias. É muita coisa, cara. Para um time que gasta milhões por semana, segura a onda, sabe? E aí com essa notícia toda de que as contas do clube, né, tá congelada, nossa senhora, como é que vai ser uma eventual a próxima fase, como é que vai ser as quartas de finais da Champions League, sabe? É preocupante, o Chelsea tem muito dinheiro, mas a mão tá pesada demais, mas é tudo legal, né?
trâmites, burocracia do governo. É assim que funciona. O Ensu, beleza? Chelsea Debré, ô Laura, salve! Trazei, mas cheguei. Mas pode até chegar, Laura, estamos aqui. Já que ninguém quis participar, vai ser assim agora. Não vai faltar resenha, mas quer achar que assunto não falta? A gente vai mandando aqui e a galera que vai entrando, né, vai colaborando também. Então, ó, o Abramovich afastado, deram uma flexibilizada, né, na grana do Chelsea, aumentaram aí para 900 mil. O time vai seguir jogando e que o futuro não seja péssimo, catastrófico. Eu acho que não vai ser. Nessa semana, galera, tinha tudo para ser perfeita, como data de, né, o aniversário, né, a data de fundação do Chelsea, 10 de março de 1905. No dia 11, o maior de todos, a lenda dos Blues, Didier Drogba, também fez aniversário. Mandei uma resenha sobre ele nos stories. Vou até aproveitar aqui e contar a historinha aqui do Didier Drogba, para quem não conhece. Tem um vídeo lá no canal do YouTube, Lendas do Chelsea, né? Tá aqui, ó, Lendas do Chelsea, Didier Drogba. Vou dar uma resumida aqui na história da lenda para mim, o cara que me fez conhecer o Chelsea se chama Ruud Gullit. Agora, o cara que me fez ser apaixonado pelo Chelsea, fanático pelo Chelsea, ininterruptamente há quase 20 anos, há 18 anos, né, desde 2004, chama-se Didier Yves Drogba Tebel. Cracaço de bola. Tô aqui com o texto que eu escrevi sobre ele aqui, ó. A resenha começa assim, ó. Na data de 20 de julho do ano de 2004, o Chelsea Futebol Clube mirou sua atenção para a Liga Francesa de Futebol. Contratou um jogador que daria tanto retorno dentro de campo que se tornaria uma verdadeira lenda do clube. O jogador em questão, pedido por outra lenda do clube, o treinador na ocasião, José Mourinho, era Didier Drogba, jogador africano nascido na Costa do Marfim. Drogba começou sua história no futebol em 1994, no Levallois. Atuou dos 17 aos 19 anos, se transferiu para o Le Mans, onde jogou até o ano de 2001. Defendeu a camisa do Guingamp de 2001 até 2003, quando foi contratado pelo gigante francês Olympique de Marseille, onde permaneceu apenas uma temporada. Marcou 32 gols em 55 partidas disputadas. Após um ano de alto nível na Liga Francesa, Didier Drogba se transferiu para a Premier League e brilhou. Nós sabemos, nós somos testemunhas vivas de que o Drogba brilhou na Premier League. Foram 2 passagens pelo Orgulho de Londres do Chelsea Futebol Clube, de 2004 a 2012, e outra passagem na temporada 14-15. Drogba foi reserva do Diego Costa, hein? Drogba marcou inúmeros gols inesquecíveis com a camisa do Chelsea. Gol no final da Champions, muitos gols em Champions League, gol contra o Napoli, era o terror do Arsenal, né? Quando tinha jogo contra o Arsenal já começava 1-0, porque o Drogba era matador, né? Então marcou inúmeros gols com a camisa do Chelsea, era um terror para o rival Arsenal nos derbys londrinos. Liderou o Chelsea em grandes conquistas de Liga Nacional, Copas Nacionais e conquistou a Europa em Munique. Ídolo em seu país, isso é muito importante. Parou uma guerra, esteve com sua seleção nacional em Copas do Mundo, disputou a Copa das Nações Africanas, atuou nas ligas francesas, nas ligas chinesas, turca, canadense e norte-americana. Em toda sua carreira como jogador de futebol, Didier Yves Drogba Tebel, nascido em Abidjan, capital da Costa do Marfim, jogou 794 jogos profissionais, marcou 366 gols. 381 desses jogos foram com a camisa azul do Orgulho de Londres, o Chelsea Futebol Clube, deixando nas redes adversárias 164 gols. Por sua seleção nacional, olha a média de gols do cara. Foram 105 jogos e 65 gols marcados. Pelo Chelsea, são 11, 12, 13 títulos. 4 Premier Leagues, 4 Copas da Inglaterra,
3 Copas da Liga Inglesa, uma UEFA Champions League e 2 Supercopas da Inglaterra. Chegou ao Chelsea usando a camisa 15, se consagrou com a 11. Uma lenda do futebol admirada em todo o planeta. Drogba se aposentou em 2018 quando defendia o Phoenix Rising dos Estados Unidos, jogando pela segunda, que seria a segunda divisão, né? É outro campeonato, é outra liga, não é a MLS, seria a segunda divisão do futebol norte-americano. É a lenda de Didier Drogba, que nessa semana tão tumultuada do Chelsea fez aniversário. O Chelsea comemorou ali a sua fundação, tá? E o Chelsea tem que sair dessa, mas que continue dentro de campo dando a resposta. E o Thomas Tuchel é um dos caras bastante responsáveis sobre isso. Chelsea Depré, a Laura, que parece que eles esperam chegar datas importantes para fazerem isso. Laura, mas não vamos caçar o chifre na cabeça de cavalão. É triste demais pra gente, mas só que demorou 3 semanas. A gente sabia que isso ia acontecer. De Jair, oficial, beleza. Naira, muito bem-vindo, a turma toda. Cris Júnior, Mário Guimarães, bem-vindo. É isso aí, a galera toda. Pessoal, eu falei do time do último jogo, do 3-0 lá contra o Newcastle. Jogos contra o Newcastle sempre são complicados, porque na época do Steve Bruce era pura retranca, né? Aquele 3-0 com gols do James e do Jorginho de pênalti. O time era Mendy, Chilwell, Christensen, Rudiger e Thiago Silva. Reece James, Hudson-Odoi, Jorginho, Kanté, Ziyech e Havertz. É um time... Olha, não vai ter Chilwell e não vai ter o Odoi aqui. Os outros 9, eu acho que essa turma toda vai jogar, tá? Ainda entraram o Barkley, Loftus-Cheek e o Saul. É o Chelsea provável. Eu espero que o Chelsea vença amanhã por 2-0. Meu ídolo é o Drogba também. Comprei a camisa da final de 2012 com o nome do Drogba. Hércules, a minha camisa home da temporada de 2012, ela é a número 11, escrito Didier Drogba. Escrito Drogba atrás. É uma camisa sensacional. Muito bem, galera. Só para reforçar, amanhã, domingo, 11 da manhã, 13/3. Domingão, 13/3, 11 horas da manhã, e a transmissão é na ESPN e no Star Plus. E eu só espero que a transmissão de amanhã não vai ser, porque já que vai ser no canal aberto, no canal principal da ESPN, então o Star Plus amanhã vai ter narração em português, porque quinta-feira teve jogo de Liga Europa e conferência para tudo quanto é lado, né? Não deve ter sobrado narrador para transmitir a partida do 3º colocado da Premier League, atual campeão da Champions. Afinal, o Chelsea deve ser um time insignificante, né? Estão querendo que se torne, mas não vai conseguir. Aí a gente acompanhou no Star Plus com áudio e narração em inglês. Que tristeza, né? Que monotonia, que falta de emoção a gente que está acostumado aqui. Se a gente ouve em, por exemplo, já ouvimos narrações em espanhol, tá? Sei lá, italiano, árabe, que seja, é bastante emoção. Agora, a turma da Inglaterra narrando futebol, que tristeza, que falta de emoção. Então, Chelsea, Newcastle, rodada 30 da Premier League no Stamford Bridge. Jogo amanhã às 11 horas. ESPN Star Plus. Esse foi um pré-jogo. Espero que a galera tenha gostado. E depois ele vai ser editado, vai lá pro canal Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Galera toda que participou. Vinição, ô Vinição, bem-vindo, cara, boa tarde. Paulo Andrade narra amanhã. Boa, Chelsea. Muito bom. O Paulo Andrade, eu não sei qual jogo que ele narrou na quarta-feira ou na quinta-feira, não. Mas o Paulo Andrade é o melhor de todos. E Paulo Andrade narrando o Chelsea é muito bom. Valeu, pessoal. Sigam as redes sociais do canal Chelsea Fan BH. Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Chelsea Depré 1905. A Laura.
dá moral pra muita gente, sabe muito. Depois vai aparecer aí. Vinição, é isso. Rômulo Mendonça também é brabo. Só que o Rômulo Mendonça eu gosto mais dele narrando basquete e futebol americano. No meu caso, futebol americano. Porque eu acho que nesses esportes aí tem espaço para mais gracinha. No futebol é muita piada. Então, mas o Rômulo Mendonça é muito bom. Fica com o Chelsea Depré, Resenha dos Blues, o vovô blogueiro e a turma toda. É isso aí, o Rômulo é muito engraçado mesmo. Ele é excelente narrador. Narrando futebol americano é um dos caras imbatíveis também. Então, pré-jogo, tá cumprido, tá feito, mais um. Que essa semana que o Chelsea teve cheio de complicações com sanções, afastamento, mas teve notícia boa que mostrou caráter de alguns jogadores. E vamos seguir. Amanhã o jogo às 11 horas contra Newcastle no Stamford Bridge lotado. Que a próxima semana cheia de notícias boas. Quarta-feira tem Champions. Valeu, saudações povo Blue. Bandeira azul, ó. Sempre lá no alto. Valeu, salve David.